Agora, irmãos, nós vamos dar início ao nosso trabalho. Eu apresento a todos os irmãos a minha saudação, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E desejo que esta paz esteja presente com cada um dos irmãos neste momento. E ela possa também lhes acompanhar no seu lar, no seu local de trabalho. Aonde os irmãos estiverem, sejam portadores desta paz, mas possam ser também fontes que retransmitem a outras pessoas que possam estar ao seu lado. Convido agora todos que estão ocupando seus lugares, que puder, se colocarem em pé. Nós vamos cantar o hino de nosso inário, Igreja Forte. Com suas mãos levantadas aos céus, vamos orar agradecendo o nosso Deus. Amantíssimo Deus, glorioso Pai, graças te damos, Senhor, por este momento de estarmos aqui reunidos na sua presença, para mais uma vez apresentar a nossa gratidão, a nossa adoração ao Senhor Deus como Pai soberano. Estendendo também a nossa gratidão a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, para que estejam conosco durante todo o nosso trabalho desta noite, porque é uma reunião muito importante, onde o seu Espírito se fará presente através dos anjos enviados para conosco estar. Sob a orientação do Santo Primaz e da Santa Avó Rosa, trará virtudes especiais para alimentar a fé nestes corações, o ânimo, a superação, a coragem, a determinação. Aqui presente se faz esses teus filhos, eu peço que a Senhora Santa Avó acolha com a tua graça e o teu amparo, mas também muitos se farão ausentes por um motivo justo, lá nos seus lares, nos seus locais de trabalho, que eles também sejam assistidos pela mesma graça, o qual está nos dispensando neste momento. Mas há aqueles também impossibilitados, visite-os mesmo e conforte eles durante todo o nosso trabalho, para que eles possam superar as divergências que estão tendo. Lembro também de pedir, querida avó, já no início do trabalho, por aqueles que perderam o ânimo, perderam a fé, deixaram de comparecer às nossas reuniões, se ausentaram da mesma, e assim hoje se encontram abatidos do espírito, muitas vezes perdidos em seus pensamentos, nos seus desejos e vontades. Olha por eles também, querida avó. Mas um pedido especial eu faço para aqueles os quais perderam a comunhão por completo. Pessoas jovens que participavam no ministério da igreja como coralistas, músicos, obreiros, famílias constituídas e perderam a identidade, porque escolheram as alegrias do momento. E assim a senhora precisou retirar a sua unção destas vidas. E hoje são pessoas que vivem pelas ruas, pelas praças, dominadas pelos vícios, pelas drogas, de uma maneira tão sofrida, avó. Mas eles escolheram. E a senhora não pôde continuar ao lado deles, junto com o Santo Irmão Aldo. Jesus não pôde continuar dando a sua paz, a sua graça. A Mãe Maria Santíssima não pôde continuar ao lado destes jovens, destas pessoas. Eu lembro dos mesmos
tantos quantos estejam em qualquer localidade desta cidade, do nosso país. Olha por eles, querida avó. E todo o nosso trabalho, desde o trabalho do coral, a mensagem, tudo quanto nós vamos fazer, eu entrego em tuas mãos, para que a senhora possa dirigir, possa estar presente em cada instante do nosso viver. E tudo quanto nós façamos nesta noite, esteja de acordo com a vontade soberana de Deus, sobre a regência do seu divino Espírito, para que a unção dele possa estar com cada um de nós. E ao final desta reunião, nós nos sintamos mais preparados para a nossa luta do dia a dia. A nossa gratidão e a nossa adoração sincera. Amém. Vamos cantar o hino de número 82. O Espírito Santo de Deus.
Olhava ao horizonte em busca do invisível, almejava o impossível. Vivendo em realidade alheia, à beira de abismo, caminho intransponível, prisioneiro da ilusão. Não percebia o que era evidente, abrir o coração ao que não se vê. Uma ponte chamada fé, um sinal, um aviso. Sou o caminho, a verdade, a vida. Evidente, abrir o coração ao que não se vê. Uma fonte chamada fé, a voz que ecoava. Sou o caminho, a verdade, a vida.
Agora, irmãos, nós iremos passar para o momento da mensagem, mas agradeço a presença de todos, a sua participação no trabalho, os que estão também no seu lar, nos assistindo via internet no canal de transmissão de nossa sede. Peço assim a colaboração e a atenção para que possam acompanhar a leitura que eu irei fazer. Para que haja salvação, é preciso o arrependimento e a conversão. Com a queda espiritual da raça humana, ao perder a natureza divina em aceitar o pecado, o erro, as injustiças, a promiscuidade, a mentira e os maus sentimentos criados pelo poder do mal. A morte entrou no mundo e todos os que se entregam ao pecado perdem a vida da alma, que é uma virtude sublime que lhe concede Deus o Pai ao criar o espírito de cada criatura, que é dado ao corpo da criancinha que passa a se formar no ventre materno. Este estado espiritual é conhecido na doutrina como morte, pois o espírito do homem no pecado torna-se trevas, porque perdeu a unção e a luz divina no seu coração. É por isso que, sem esta luz celestial, que é o conhecimento da verdade do reino do céu e a unção do Espírito Santo do Pai, a alma é morta, pois desligou-se da fonte da vida eterna. Entendam o que ou porquê Jesus ensinou a Nicodemos que para herdar o reino dos céus é preciso nascer de novo. Eis as palavras do Divino Mestre. Em verdade te digo, ninguém, se não nascer de novo, pode ver o reino de Deus. E, continuando seu ensino sobre o novo nascimento, disse Jesus: em verdade te digo, ninguém, se não nascer pela água, ou seja, o batismo, e pelo Espírito, pode entrar no reino de Deus. Aquele que é gerado pela carne é carne, e aquele que é gerado pelo Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, é necessário que vós sejais gerados de novo. Nicodemos não entendeu que Jesus falava de um renascimento espiritual e que deve ser confirmado com o batismo nas águas. Como se trata de uma vida nova, superior à vida natural do corpo, exige uma graça nova e sobrenatural, que é a unção do Espírito Santo, chamado na doutrina de batismo do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. E continuou nosso Senhor Jesus Cristo: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vida eterna é a expressão usada na doutrina para dizer daquele que vive e viverá eternamente com Deus. Ou seja,
é a participação do Espírito de Deus, que é o Espírito de vida, o Espírito do homem santo integra o Espírito divino. A vida é uma virtude do Espírito Santo dada à alma contrita e convertida na hora do perdão, e que no mesmo instante nasce do Espírito para uma nova vida de paz, de amor, de bondade e justiça, e é eterna porque é de Deus, mas permanecerá na alma que for perseverante na fé, na obediência, e ficar sempre com Jesus, com o Consolador e com o Santo Pastor, irmão Aldo. Condenação é a reprovação divina por ter o pecador escolhido o caminho de trevas e ignorância. No caso da condenação, o espírito continuará nas trevas e, geralmente, num tormento horrível, onde há pranto e ranger de dentes, como diz as Escrituras. Todavia, o nosso soberano Deus enviou seu Filho Jesus e, nos tempos presentes, a Santa Avó Rosa, o Consolador, e o Santo Primaz e Pastor irmão Aldo, para salvar da condenação os homens que crerem. Seu desejo é sempre o de livrar e salvar, assim como o de curar para os que ainda vivem no seu próprio corpo. A salvação inicia-se com a aceitação da verdade, isto é, a aceitação de Cristo, do Consolador, do Santo Primaz e da doutrina e disciplina desta Santa Igreja. O arrependimento, a conversão e a permanência desta fé são necessários para que haja salvação. Entretanto, o arrependimento deve ser sincero, e só é sincero quando há amor a Deus, perdão e esquecimento. Tendo-se como exemplo o próprio Criador, que disse assim: Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Conversão consiste na troca de caminho. Alguém segue o mundanismo, que é o caminho do pecado, da lasciva, da indecência, dos vícios, das orgias e de tudo que combate contra a moral e a santidade. Portanto, se alguém segue por este caminho é porque gosta do pecado e de tudo o que é mundano. E nestas condições, a criatura fica separada de Deus vivo. Porém, vindo a entender a verdade, arrependendo-se, desiste do pecado, deixa dos erros, dos maus sentimentos e dos maus caminhos, para seguir o Evangelho do Reino dos Céus, como ensinamos em nossa igreja, que é o caminho verdadeiro, e este caminho é Cristo Jesus, a Santa Avó Rosa, o Consolador, o Santo Irmão Aldo, Primaz e Pastor da promessa de Jesus. E a verdade de sua doutrina. Portanto, este é o significado do novo nascimento ou nascer de novo. Todos os que estão sob o domínio do pecado estão mortos
no Espírito, pois perderam a natureza divina. Mas, ao se arrependerem dos seus pecados, dos maus caminhos e se entregarem a Jesus, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, pela fé na doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, pregado por esta igreja, nasceram de novo, pois passam da morte para a vida e recebem a verdadeira vida em suas almas, pelo batismo do Espírito Santo, que é concedido por Jesus. E, nestes dias, também pela Santa Vó Rosa, por ser o outro Consolador, e pelo Santo Irmão Aldo, pois é o supremo pastor deste rebanho, conforme afirma São Mateus. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. São João, em sua carta, diz o seguinte, sobre a nova vida. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque todos que são nascidos de Deus vencem o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aquele que nasceu de Deus, ele o guarda e o maligno não lhe toca. Quem quiser gozar a verdadeira paz e o amor de Deus, deve converter-se e permanecer nesta fé e ser fiel aos ensinos e mandamentos de nossa igreja. Porquanto, Jesus mesmo disse assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Aquele que quiser ser salvo deve amar o reino do céu e permanecer neste amor. Por isso ensina o apóstolo São Pedro, dizendo, ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E assim, os que se convertem a esta fé e se santificam nesta igreja apostólica, pela graça santificadora de Jesus e pelos seus ensinamentos nos dados através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, entram no gozo de toda a bem-aventurança que Jesus prometeu aos fiéis e consagrados e tem garantida a sua salvação para viver com o nosso Deus Criador e todos os santos e anjos para toda a eternidade no reino celestial. Portanto, irmãos, esta é as palavras para esta oportunidade. Para cada apostólico presente, conhecedor dos ensinos, participante das nossas reuniões, frequentadores assíduos, eu sempre costumo dizer que as nossas mensagens é um ponto de recordação para que nós não percamos a nossa comunhão com aquilo que de precioso nós recebemos
especialmente aqueles que vieram para a igreja numa fase adulta, porque passaram por o ponto de convergência ou de transformação da sua vida, que foi a aceitação da palavra, que foi a sua conversão, a aceitação da mensagem apostólica. Não importa no início desta obra para os mais antigos, para os mais remanescentes, ou aqueles que estão firmando-se nesta fé apostólica nos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, apenas se converteram através da pregação, da palavra ensinada. Porque encontraram nos ensinos aquilo que procuravam, aquilo que lhes faltava. Havia sempre uma necessidade, uma busca constante, mesmo tendo uma fé baseada em Deus, em santos, ou uma fé em Jesus, em Maria Santíssima, mas faltava o complemento. E esse complemento só pode ser concedido a partir do momento que há por parte daquela pessoa, numa fase adulta, a aceitação dos ensinos, a inteira compreensão daquele momento e da escolha feita e dizer, a partir de agora, eu serei uma nova pessoa. E quando você pronuncia, ou você tem esse pensamento dentro de você, automaticamente já houve uma comunhão com Deus. E o seu espírito já tomou conhecimento, o Espírito de Deus. E então ele lhe transmite as primeiras unções para que você possa continuar dando seus passos para ir elevando-se espiritualmente, se qualificando. Quando a pessoa se converte a esta fé apostólica, irei fazer uma comparação, é semelhante àquela criança matriculada no primeiro ano escolar. Ele chega com pouco conhecimento ou sem nenhum conhecimento do alfabeto. E ele vai conhecendo as primeiras letras, vai coordenando, vai avançando e vai passando uma após a outra. Até ele ter um pleno domínio. E aqui a sua carreira leva mais ou menos, se ele gostar de estudar, aproximadamente 25, 26 anos, 27 anos, ele está bem formado. Para servir a sociedade em que ele está inserido, trabalhando, prestando os seus prolabores, o seu trabalho, a profissão que ele escolheu. Agora com Deus é diferente, irmãos. Quando nós nos convertemos e Deus precisa de nós para a sua obra, a sua ação é imediata. O que ele precisa é encontrar por parte daquela pessoa a vontade, para que ele possa lhe transformar por completo. O senhor é um adulto, chegou na igreja pela primeira vez, participou da reunião, houve um princípio de conversão e de aceitação. Se neste momento aqui, participando desse trabalho, o senhor falou consigo mesmo e com Deus, Senhor, eu quero mudar a minha vida, automaticamente a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo vão agir. E o anjo que está aqui participando desta reunião, por se tratar de uma reunião de um caráter mais elevado que a reunião de oração, Deus permite essa transformação por completo na sua vida. O senhor vai retornar daqui para o seu lar outra pessoa. É o nascimento que disse Jesus, nascer do Espírito. Agora, lógico que o senhor vai precisar confirmar esse nascimento no dia que o senhor se batizar. Deixar o velho homem para trás e renascer uma outra criatura. Agora, lógico, vai depender do Senhor. Deus vai lhe dar todas as garantias. Jesus vai lhe dar todas as garantias.
A Santa Vó Rosa vai lhe dar todas as garantias. O Santo Irmão Aldo vai lhe dar todas as garantias. Agora o senhor é o tutor. Será o responsável. O senhor ou a senhora. Você jovem, para manter esse seu novo nascimento, preservar essa sua nova identidade. Sim, você era uma pessoa normal. Presta serviço à sociedade, na empresa, na fábrica, nos meios onde o senhor trabalha, se comunica, convive com pessoas diferentes. Mas o senhor recebeu uma nova identidade. E essa nova identidade foi lhe confirmada por Deus. E por que eu digo assim, irmãos? Quando nós lemos todas as passagens nos textos bíblicos, há diversas afirmações que traz esta verdade. Não é Deus que depende de nós, é nós que dependemos de Deus. Mas Ele precisa de nós para lhe representar na terra. E Ele tem todo o poder para nos transformar numa outra pessoa. Agora nós também devemos querer. Agora a nossa fidelidade ela vai ser precisa. Precisamos ter coragem, sermos dinâmicos, objetivos, ponderados nas nossas ações. Precisamos ser determinados, vigilantes. Aí sim nós formamos esta aliança e este seu novo nascimento ele é permanente. Do contrário, quando nós, por motivo qualquer, da nossa rotina, do nosso dia a dia, nós damos um passo atrás, Deus espera. O senhor, a senhora, você jovem, que está na igreja, que já é um apostólico, veterano, assim dizendo, essa sua ação, por quê? Porque o Senhor idealizou, você idealizou uma vida progressiva, constantemente alcançando vitórias e vitórias e vitórias, porque eu sou, se Deus tem todo o poder, se a Santa Vó Rosa tem todo o poder, se o irmão Aldo hoje revestido de todo o poder, se Jesus revestido de todo o poder, então Ele vai me garantir eu sempre ser o vitorioso. Não, irmãos, nós estamos aqui para provar a nossa fé, para provar o nosso amor pelo reino dos céus, para provar aquilo que nós dizemos ser, verdadeiros apostólicos. Você que é um corista que canta, você que é um músico que realiza o seu trabalho, você que é um regente que está à frente do coral, você que é um pastor que prega a palavra, a senhora que é uma diaconisa que presta o serviço na igreja, o senhor que é um obreiro que ajuda a cuidar do trabalho da igreja, e o senhor ou a senhora que é um membro que frequenta as reuniões. Irmãos, quando nós saímos da nossa casa para vir à igreja, e quando adentrarmos naquela porta, nós precisamos entrar com esta convicção: eu estou na casa de meu Pai para falar com Ele, e eu quero aproveitar todo o momento que eu estou aqui para que essa minha comunhão, essa minha estadia aqui, ela vale a pena, e quando eu sair daqui para o meu lar, eu possa ir pronto, superarei todas as divergências, todas as dificuldades. Mas o senhor entra ali naquela porta, arrastando os pés, com aquela indisposição. Às vezes é um jovem. Outros entram displicentes, olhando para os lados, com o espírito vazio. O senhor veio participar de uma reunião de oração hoje. Aqui Deus se faz presente. Como que Deus vai comungar com você? Como que Ele vai permitir que a unção do Espírito dele esteja na sua pessoa se você está distante, alheio? Ou se você veio com uma mágoa, um ressentimento. Eu estou indo na igreja, mas não queria ir hoje não, porque eu vou encontrar o fulano e eu fiquei chateado com ele na domingo. E eu fiquei chateado com ele porque eu queria cantar aquele hino e eu não cantei. Eu fiquei chateado com ele porque eu queria reger aquele hino e eu não regi. Eu fiquei chateado com ele porque ele fez isso, falou isso. Aí o senhor entra ali com esse sentimento, o senhor não deixou ele
quando aconteceu, Santa Avó, tira isso de mim, eu não quero sentir nada. Aí o senhor foi embora, passou a semana inteira, mas não, o senhor ficou a semana inteira martelando, segunda, terça, quarta, quinta, que é hoje, ainda está com esse sentimento preso. Aí tem aquele outro, que está passando por um momento difícil, mas eu pedi para o irmão Aldo. Eu até ponho meu nome nos pedidos de oração, mas eu orei com tanta convicção, na reunião de domingo, e eu ainda não recebi. Mas o senhor, a senhora, você jovem, sabe se Deus quer te promover naquele momento? Quando o senhor se converteu à fé apostólica, o senhor sentiu esta presença no seu espírito, essa transformação, algo diferente, uma alegria diferente, um prazer diferente. Não foi isso? Foi. E por que ele diminuiu? É Deus que se ausentou do senhor? É a Santa Avó que se ausentou da sua pessoa? Não. Faça um exame de consciência você mesmo. Olha para dentro de você. Faça aquele exame. Aonde que eu falhei? Vó, me mostra. Santo irmão Aldo. Agora, irmãos, quando eu olho para essa juventude que nasceram dos pais apostólicos, são netos, bisnetos, que não passou pela necessidade da conversão, de fazer um voto. Uns já fizeram o voto do batismo, mas aqueles estão participando já nesta casa abençoada, desfrutando desta bem-aventurança, mas ainda não aprendeu a valorizar. Sim, você é jovem, a sua idade de adolescência, todos nós passamos por isso, tivemos estes momentos. É natural de todo ser humano, de toda criatura, ter estes sonhos. E às vezes, por ser criado na igreja com as regras, a doutrina e a disciplina, se você assumir um cargo, tem que cumprir os seus deveres, os seus afazeres na igreja. Mas é natural que às vezes você queira provar o mundo, as coisas que o mundo oferece. E alguns até se revolta contra os seus pais. Não ouve o conselho do pai, não ouve o conselho da mãe. Se a avó fala, também não ouve. Se um outro da igreja fala, também não ouve. Mas vocês, jovens, você tem condição de compreender a situação à sua volta. Eu acredito e creio que aqui presente, lá no seu lar, onde estão nos ouvindo neste momento, nos assistindo, quantas famílias estão sofrendo e padecendo por causa das atitudes dos seus filhos que se rebelaram e negligenciaram a graça de Deus no seu viver e enveredaram pelo caminho das drogas. Hoje são, eu vou usar a expressão, irmãos, como quase zumbis andando pelas ruas, como a gente encontra nas ruas dos grandes centros, das grandes cidades. Jovens que eram bem comportados, com boa aparência, mas perderam tudo isto, porque perderam a virtude do Espírito de Deus, a unção, a proteção, a graça. E então abraçaram as drogas, os vícios. Estou falando de jovem, mas muitas vezes é senhores de idade, de 30, de 40, de 50 anos também, porque ela não escolhe idade, é só começar. E perderam esta comunhão. E muitas vezes culpam alguém. Culpa muitas vezes a Santa Avó, quer culpar o irmão Aldo. E hoje, na situação em que está, alguns chegam até a dizer, Deus se esqueceu de mim. Irmãos, eu digo, Deus não esquece de ninguém.
O Divino Mestre, no seu sermão, diz ele: o Pai não quer perder nenhum daqueles que Ele criou. E é normal todos nós dizer, somos filhos de Deus. Eu já faço uma colocação um pouquinho diferente, irmãos. Somos todos criaturas criadas por Deus. Tornamos-nos filhos por adoção quando nós aceitamos a doutrina, nos convertemos e assim damos este passo. Assim ensina o amado apóstolo São Paulo em suas cartas, em uma de suas cartas. Filho de Deus, viveu como nós, como homem? Sim, Jesus. Lá no seu tempo, e ele trouxe todos os traços e foi um como nós. Mas de uma maneira para deixar o exemplo da personalidade, do tipo de pessoa que Deus havia projetado lá atrás no princípio para ser este povo da terra. A criatura criada por ele na terra como alma vivente, coloca soprado um espírito eterno para com ele conviver e aprender. E depois, quando terminar o corpo, ele retornar para os céus. Porque se todos fossem filhos de Deus, quando nós pegamos um trechinho dos ensinamentos do passado, para que ele se tornasse, aquele povo fosse eleito e escolhido, precisou seguir um pacto, preceitos e costumes, e Deus fez com eles uma aliança e pediu, guarde os meus preceitos, guarde os meus ensinamentos, ande sobre os meus estatutos, e a minha aliança será permanente com vocês. Serão para mim meu povo, aí Deus faz a colocação, serão meus filhos, e eu serei para vocês como um Pai. Por isso que nós somos criaturas criadas por Deus. E para que nós possamos ter esta qualidade de legítimos filhos, há as coisinhas que nós precisamos praticar. Na igreja apostólica tem as regras disciplinares, tem as regras da doutrina, a regra de comportamento. No ministério tem um comportamento para o ministério. Todos os ministérios, não vou elencar nenhum individualmente, para os membros, mas também tem o individual, que é a sua comunhão com Deus individualmente. E a partir do momento que o senhor está na igreja e vem participar das reuniões, não importa o que o seu irmão está fazendo ou deixa de fazer, ore por ele, não critique. Não comente o que ele está fazendo, mas peça por ele. Ponha o seu nome nos pedidos de oração. Na sua oração, intervenha por ele. Faça uma oração em conjunto. É para que Deus possa, então, ouvir, então, atingir e mudar aquela pessoa. Mas a nossa oração por os nossos semelhantes, ela tem autoridade? Tem. Mas através da unção do Espírito de Deus, quem vai dar a última palavra é aquela pessoa que está envolvida nessa circunstância. Se ele está cheio de ódio, a minha oração pode aliviar o ódio dele. Mas é ele que vai dizer a partir de hoje, eu não quero mais ter isso comigo. Ah, Santa Avó, ah, Santo Irmão Aldo, ó Jesus, tira isso de mim, para que eu possa ser outra pessoa. Eu não quero sentir isso não. Eu quero estar na igreja suave, livre. Eu quero ir para o meu lar tranquilo. Eu quero ter uma semana de paz. Eu quero viver sob a sua proteção constantemente. Quando o senhor, a senhora toma esta decisão, aí a minha oração lhe ajudou. E você aceitou, que é isso que Deus quer em cada um de nós, irmãos. É normal nós imputarmos e achar que Deus deve fazer tudo na nossa vida. E o que nós fazemos para que Deus possa atuar na nossa vida?
muitas vezes nós negligenciamos. E quando nós negligenciamos, Ele só pode nos olhar. Assim como um filho rebelde, que negligencia todas as orientações que o pai dá, uma após outra, causa preocupação para aquele pai. E muitas vezes até dilapida o patrimônio daquele pai. Faz com que o pai sofra. Assim Deus, quando olha para essa humanidade tão destruída pelas suas escolhas, pelo seu comportamento, pelos seus modos de viver, e ainda imputando que se Ele nos fez, se Ele nos deu vida, Ele é obrigado a cuidar de nós. Ele dá o sol, dá a chuva, o fruto do campo, ajuda você na sua saúde. Ele te dotou com todos os órgãos completos em um corpo perfeito. Uma mente para raciocinar, para armazenar informações, para criar. Colocou dentro de você as duas essências. Você nasceu com as duas essências, o bem e o mal. E você deixa muitas vezes o mal proliferar. Mas quando eu falo mal aqui, irmãos, são os sentimentos que vai lhe dominando. Mágoa, ódio, rancor, maledicência e tantos outros, né? Quando você deveria ser manso, humilde, paciente, perseverante, determinado nas coisas boas. A palavra determinada, ela pode ser usada nos dois sentidos, para o bem e para o mal. A pessoa obstinada e determinada para fazer o mal. A pessoa obstinada e determinada para fazer o bem. Pode-se usar ela nos dois sentidos. Então, seja determinado para o bem e nunca para o mal. Seja obstinado para realizar o seu trabalho, o seu ministério com qualidade, para o bem, para o crescimento e desenvolvimento do trabalho apostólico. Nunca para as coisas erradas. Seja obstinado para sempre ajudar o seu irmão a dar um passo à frente, não para querer empurrar ele para trás. Seja obstinado para que Deus possa sempre lhe acolher e transmitir mais unção e mais virtude, para que você possa ser ainda mais superior, mais qualificado. Jesus, Ele tem todo o poder. Quando o coral canta o hino de número 80 e diz, todo o poder do Pai aqui está, essa é uma grande verdade, irmãos. Ele tem que estar aqui, todo o poder do Pai, num momento como este, numa reunião como esta. E este poder do Pai aqui, absoluto, apenas um anjo pode vir para cumprir todas estas funções para conosco aqui. Lógico que esta quantidade de poder, Ele vai dar a cada um, porque aqui nesta noite tem aquele que precisa de paciência, o outro de humildade, o outro de ânimo, o outro de coragem, o outro de superação, o outro de perdão. Aqui tem aquele que está precisando de mais amor, de mais humildade, de mais consagração, de mais santidade. Aqui nesta noite tem aquele que está abatido no espírito, desanimado, está depressivo na fé, porque está às vezes até dizendo, como eu citei agora há pouco, eu pedi na minha oração, já faz 15 dias e eu não recebi, a avó esqueceu de mim, ela não está me olhando. Aí vai se abatendo e já vem desanimado para a igreja. E o anjo, ele trouxe a porção para cada um, para neste momento, a partir de mais uns instantes, ele conceder. Agora o senhor vai ter que querer, mas vai ter que merecer. Porque querer é uma coisa, merecer é outra. Irmãos, eu quero, ou vou usar o irmão daí do coral, esse menino que está aqui de costa para mim, aqui ó, palitozinho azul aqui ó, ele quer ser médico. Não sei se é o sonho dele, mas digamos que ele quer ser médico. Mas se ele continuar, passar a juventude dele,
querendo ser médico, e ele não se esforçar, não estudar, não se matricular, passar nos exames da faculdade, e se matricular e estudar durante 5 anos, forçadamente, 18 horas por dia, mais ou menos, ele não vai ser médico. Ele vai só querer. Eu quero. Mas ele não deu passo à frente. A nossa fé é a mesma coisa, irmãos. Nós precisamos trabalhar ela. Bem cedo, meio-dia, de noite, em qualquer momento, mesmo quando estamos dormindo. Porque quando nós repousamos, nosso cérebro não para. E quando o Senhor se recolhe para dormir, fez a sua oração e pede a Santa Voz, o Santo Irmão de proteção, e pede a sabedoria de Deus, o discernimento das coisas para resolver no outro dia. Enquanto o Senhor dorme, Ele está te suprindo. Quando o Senhor abrir os olhos e acordar, 3 horas da manhã, acorda com a resolução daquele problema que o Senhor estava pensando, e chega no outro dia cedo, às 7 horas da manhã, já está pronto. Vamos fazer assim, 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 pronto. Fácil, fácil. Está vendo? Mas o Senhor tem que querer. Mas aí vem o outro lado, merecer. Para concluir, nós passar para as orações, eu vou citar, eu gosto dessa passagem do profeta Moisés. Quando Deus chamou ele para o ministério e encarregou ele dele ir buscar o povo no Egito. Aquele profeta, naquele momento, se ele não tem o medo de assumir o que Deus estava propondo a ele, ele ia ter um poder supremo. Deus foi falando com ele, ele foi citando, ele foi criando obstáculo para não participar, para não fazer. E Deus, Moisés, você tem na mão, tem um cajado, transforma nisso. Moisés que faz isso, ele faz. E foi fazendo tudo quanto Deus foi mostrando. Deus estava mostrando para ele o poder que Deus ia dar a ele. Deus chegou a dizer para ele, Moisés, quem pôs limite no mar? Moisés, quem ordenou as estrelas nos céus? Moisés, quem fez todas as coisas? Aí Moisés continuava ali com aquela aí. A última ação de Moisés foi, Senhor, eu tenho a língua presa. Quer dizer que ele não tinha uma eloquência para falar. Mas ele era um homem instruído. Ele foi criado na casa de Faraó. Ele estudou nas melhores escolas do Egito. Ele tinha conhecimento. Mas ele tinha medo. O medo, irmãos, em qualquer sentido, ele atrapalha o Senhor dar um passo à frente. Eu quero, mas eu tenho medo. Eu quero, mas eu tenho dúvida. Então eu não dou um passo à frente. Eu tenho que querer, tenho que agir. Eu quero ter mais da graça de Deus, eu tenho que fazer por merecer. Preciso orar mais. Preciso me comunicar mais com Deus. Eu preciso aproveitar o meu tempo na igreja, durante o período da reunião. Não estar distraído, mas estar com o meu pensamento elevado aos céus, para que Deus possa conectar-se comigo. E assim me transmitir mais da sua graça através do anjo. Quando nós falamos de Deus, porque é o Pai superior, ou a Santa Vó Rosa, ou o Santo Irmão Aldo, ou Jesus, ou Maria Santíssima, ou aquele anjo que veio para ou estar na sua companhia. É disso que nós precisamos. Não adianta o Senhor dizer, eu conheço a doutrina, eu aceito, eu sou apostólico, mas o Senhor é convertido? Essa é a pergunta que você deve fazer para vocês. Conhecer a doutrina eu conheço, mas eu sou convertido? Eu tenho o convencimento que aqui é a verdade, que eu não posso duvidar ou não devo duvidar, que Deus se faz presente através da Santa Vó Rosa todo instante na família apostólica. Há diferença nesta linha de convencimento, por isso que fala da conversão. Aí Jesus acrescentou para aquele homem muito sábio, muito estudioso, um líder do seu povo, é preciso nascer de novo, nascer da água, do Espírito
invertendo do espírito e da água. Porque transforma, tira todos os sentimentos de dentro de você, limpa o seu espírito, o seu eu, o seu querer, a sua consciência, limpa de dentro de você essa vontade de ser ruim, cheio de mágoa, de rancor, de ódio, de inveja, de tanta comiseração que você tem do mal. Aqui é para nascer do Espírito, um Espírito novo. Eis que faço nova todas as coisas. Agora sim, no dia do seu batismo, você deixou para trás o velho homem. Não importa se você tem 12 anos, 13 anos, 30 anos, 50 anos, 70 anos, se batizou, o velho ficou para trás, ali nasceu uma outra pessoa. Agora, essa nova identidade é você que vai aplicar e vai fazer com que ela permaneça, porque assumiu um compromisso para a vida eterna, irmãos. Todos nós, irmãos, todos, independente dos que são apostólicos convertidos, dos que estão lá fora no mundo. Todos nós, como criaturas criadas por Deus, trazemos na nossa essência o DNA de Deus. Por isso que somos a única espécie, os seres humanos, todos. E com esse DNA nós temos uma ligação com Deus, independente de nós termos fé, merecimento, proteção ou não. Por isso que Deus dá o sol, a chuva, o vento, os frutos do campo para todas as criaturas, por causa dessa ligação que Ele tem com nós. E nós estamos separados dEle quando nós fazemos abominações. Nós estamos unidos a Ele quando nós aceitamos as suas correções e colocamos elas em prática no nosso viver. As nossas reuniões, independente de ser uma reunião de final de semana, ela tem a mesma unção, os mesmos santos, com uma intenção diferente. Mas se o senhor chegar aqui no domingo com esse mesmo pensamento, observando tudo isso que eu estou falando, o senhor vai receber a mesma graça, a mesma virtude de uma reunião de oração como esta. Se o senhor estiver lá no seu lar ouvindo o programa Hora Milagrosa, dobrar o seu joelho naquele momento, fizer este pedido para essa sua transformação, o senhor vai receber essa mesma unção, porque Deus está presente em cada lugar na nossa vida. Entenderam, irmãos? Então nós temos que ser determinados, não ter medo. Não. Sermos corajosos, justos nas nossas ações, mas sejam convertidos de verdade. A conversão não permita que eu traga para dentro da igreja os costumes do mundo. A conversão não me permite que eu imite os costumes do mundo no trabalho da igreja. Não, sempre voltado para a parte eclesiástica da igreja, tudo dentro daquilo que eu tenho entendimento e que vai sendo me revelado, mostrado para ser um apostólico fiel. Irmãos, que a unção do Espírito de Deus, a partir deste momento, multiplique-se na vida de cada um dos irmãos. E a partir das orações que nós vamos fazer, sendo elas individual, os irmãos abram o seu coração e fale com sinceridade com a Santa Avó Rosa, com Jesus e com o Santo Irmão Aldo. Com aquela fé que Deus está operando neste momento no seu viver, através desses santos poderosos. Daí eu convidar os irmãos para se colocarem em pé, e nós vamos cantar o hino de número 85 de nosso inário, Nossa Oração. Com fé e amor.
Oremos ao nosso Deus na sua individualidade, cada um dos irmãos. Eu convido os que estão nos seus lares, os nossos irmãos internautas, para também fazer neste momento as suas orações. Amém. Na sequência, nós vamos cantar o hino de número 116, Nossa Gratidão. Eu agradeço a todos os nossos irmãos do coral, regentes e músicos, aqueles que estão nos assistindo também pela internet, cada um dos irmãos presentes, os membros, as crianças, todos, companheiros de ministério, obreiros, diácono e diaconisa que participaram conosco. Que a Santa Avó Rosa possa dar ainda mais aos irmãos. Agora vamos fazer a nossa oração final. Continue os irmãos fazendo a sua oração individual. E eu irei fazer a oração final pedindo por todos. Ó Santíssimo Deus, amado Pai, a nossa gratidão. Porque aqui nós estamos finalizando mais um trabalho em Tua presença. Por saber que se faz presente conosco os Teus santos, os Teus anjos, o Teu Espírito, a unção e virtude. O Senhor nos contempla neste momento, através de Jesus, da Santa Rosa, nosso Consolador, assim nos abençoando e acolhendo os pedidos e as orações que os Teus filhos te fazem. Daí eu repreender todas as enfermidades, que ela seja desfeita e destruída por completo, que esses Teus filhos aqui possam ter paz, superar as suas necessidades, as suas fraquezas, os seus medos, os seus temores. Vó, acolhe os mais avançados na idade, alivia as suas dores, o seu sofrimento. Aqueles que têm problema de locomoção, fortificas os mesmos no espírito, para que eles tenham coragem para participar dos nossos trabalhos. Aqueles que estão hospitalizados, acamados dos seus lares, no leito do hospital, visite os mesmos da mesma maneira e leve esta graça que está nos dispensando aqui, querida vó. Para os que trabalham. Aqueles que estão necessitando de uma bênção especial, querida vó. Com esses nomes aqui representados nos pedidos de oração, em teu altar se encontra, os teus filhos assim depositam com muita fé, com a certeza e a convicção que junto com o santo irmão Aldo, toma conhecimento e assim direciona já a sua intervenção, autorizando o anjo que está presente para levar esta graça para cada um deles, a resolução dos seus problemas, ajudar a superar. Mas agora, Santa Vó, eu peço por aqueles mais fracos na fé, desanimados nos seus lares, deixam de frequentar as reuniões, há tanto tempo que não vai nas nossas reuniões, porque perderam o ânimo. Não é porque não pode, mas estão desanimados. Olha por estes com compaixão e piedade. Permita que neste momento, as mesmas virtudes que está nos concedendo aqui, o anjo leve até eles e conceda, para que eles reanime, desperte do estado que eles se encontram. Mas também há aqueles com pedido especial, vó. Quantos jovens, quantos lares desfeitos, quantas famílias destruídas, quantas mães sofrendo pelos seus filhos que, como o filho pródigo, abandonaram,
Escolheram as recreações passageiras, os momentos para se alegrar. E hoje são pessoas escravizadas, dominadas, destruídas, perdendo a sua identidade como pessoa humana, porque são dominados pelos vícios, não têm força para superar. Aonde eles estiverem, vó, permita que um anjo vá até ele nas praças, nas ruas, para eles sentir esta presença e eles recordem de quando é que eles estavam e participavam das nossas reuniões. Outros se encontram encarcerados, pagando pelas suas penas, outros, tantos sofrimento de farso. Agora estes aqui eu entrego em tuas mãos, aos teus cuidados, cada um desses meus irmãos aqui presentes, conduza ao seu lar, para que tenha uma boa noite de repouso, um bom descanso, amanhã uma boa jornada de trabalho para finalizar a semana. Irmãos, creia que é o nosso Deus como Pai soberano, é a Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó, o Santo Irmão Aldo. E Jesus, neste momento, juntou-se com as suas mãos estendidas, abençoando a cada um dos irmãos. Creiam assim? Estas bênçãos estarão presentes no seu viver, agora neste momento, durante a noite e durante cada instante de vossas vidas. Amém.